Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando agora, sinta-se acolhido para que a gente possa juntos aqui realizarmos a mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje a gente vai dar continuidade, veremos o Salmo de número 36. Esse é um salmo que, se você tiver oportunidade aí, tome a sua Bíblia. Esse é um salmo que ele tem apenas 12 versos. E quando o salmo tem 12 versos, tem assim uma quantidade menos extensa de versos, eu sempre faço mais de uma leitura. Então vou pedir aos irmãos que a gente faça duas leituras desse salmo. E logo após cada uma dessas leituras que fizermos, a gente vai dar aquela pausazinha, tá? Aquela pausa para a gente meditar na palavra de Deus, para a gente sentir o gostinho, perceber aquilo que Deus está nutrindo o nosso coração através dela. E isso é importante. A gente vive numa sociedade que é verborrágica, fala pelos cotovelos. Falamos o tempo todo, a gente está muito afetado por tudo isso. E o silêncio é uma disciplina importante. O silêncio, assim, na tradição cristã, é muito mais voltado a isso, a meditar a respeito de Deus, contemplar a santidade de Deus e etc. Não é um silêncio de esvaziamento, mas é um silêncio de preenchimento, no qual nós somos, através dele, preenchidos daquilo que temos meditado e refletido à luz da sua palavra. Então aproveite esse momento de silêncio também, tá? Esse Salmo 36, na versão que a gente utiliza aqui, que é a versão Almeida Revista e Atualizada da Bíblia, ele tem um título: Malícia Humana e Benignidade Divina. Ele trata aqui de uma contraposição, né? Temos aqui um raciocínio que a gente chama de antitético, está se contrapondo um ao outro. A gente vai tentar perceber se é isso mesmo que está no Salmo, mas a gente vai fazer isso juntos. Tem-se aqui que o Salmo é de Davi, servo do Senhor. E que esse Salmo, ele provavelmente tinha uma melodia, porque ele é feito ao mestre de canto. Então, deve ter ali algum tipo de é, conjunto rítmico, melódico e harmônico que acompanhava o canto desse salmo, tá? Não vamos nos demorar, né? Vamos direto ao ponto. Eu vou fazer a leitura, vou tentar fazer essa leitura de maneira pausada, para que a gente possa se concentrar em cada palavra. Eu peço à irmã, o irmão que esteja aí comigo nesse instante, que possa tomar sua Bíblia e que possa fazer isso junto comigo. Salmo de número 36. Vamos lá? Ao mestre de canto, de Davi, servo do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração.
Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Ah, no coração do ímpio, a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Amém. Amados irmãos, esse é um daqueles salmos em que é muito difícil encaixá-lo em um determinado gênero, em uma determinada categoria literária, sabe? Porque ele tem características diversas. É um salmo que a gente vai perceber aí que do verso 1 até o verso 4, ele vai ter características de escrito de sabedoria. Lembra de Provérbios, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele vai tratar do temor a Deus, que não é observado pelos ímpios, né? Pelos tolos, pelos perversos. Só que quando chega no verso 5, o salmista irrompe em louvor a Deus. E ele louva os atributos de Deus, quem Deus é e como manifesta isso ao ser humano. E por final, ali nos dois últimos versos, versos 11 e 12, há aí uma lamentação individual que pede para que nem o pé do ímpio o calque, nem a mão do ímpio, não é assim que está escrito? O repila. Ele está dizendo assim, que eu não seja movido por eles, que eles não me demovam do meu lugar, melhor dizendo. Então temos os três características literárias diferentes num só salmo,
escrito de sabedoria, hino de louvor e lamentação individual. Enfim, o mais importante é saber que é um salmo de um ser humano como nós. E embora seja um escrito inspirado por Deus, está no cânon da Bíblia, a gente sabe que ele põe para fora o que se passa dentro do coração do ser humano. Nesse caso, de Davi, não é? É fato que não se sabe, pelo menos os estudiosos não chegam a nenhum consenso quanto à ocasião em que esse salmo foi composto. E com muita sinceridade, meus irmãos, talvez isso seja o que menos importa. Talvez o que mais importa é observarmos aquilo que nesse salmo se refere à vontade de Deus, né? E como ele trata isso. Então, na estrutura do salmo, você vai perceber aí, primeiro, no primeiro verso até o verso 4, ele vai falar do comportamento, né? O comportamento dos ímpios, daqueles que não temem a Deus. Então, ele vai deixar claro como é esse tipo de comportamento. Depois, do verso 5 ao verso 9, ele vai falar da benignidade do Senhor. E eu diria até que ele vai falar do amor de Deus. Porque esse termo que está aqui traduzido na nossa versão por benignidade pode se referir a amor também. Tá? E depois a gente vai tentar trazer essa compreensão de maneira mais pontual. Em seguida, no verso 10, tem uma oração aí. Observe, né? É uma oração pedindo que Deus continue a abençoar, continue demonstrando o seu amor e a sua justiça àqueles que o conhecem, àqueles que são em contraposição aos ímpios, àqueles que são os retos de coração. Então temos esse salmo, temos essa estrutura nesse salmo. Além disso, se você tiver essa paciência, vai ver que o salmo realmente traz esse contraste, né, que propõe o título. Se você dá uma analisada nesse salmo, você vai ver, de fato, existe esse contraste. Então, podemos dizer que esse título se combina bem ao que o salmo descreve, tá? Então, vamos meditar textualmente no salmo. O texto começa a dizer assim: há no coração do ímpio. O que é que há no coração do ímpio? A voz da transgressão. Irmãos, como que se os salmistas estivessem dizendo que na mente do ímpio existe uma voz que dirige a vida dele. Existe uma voz que influencia o comportamento dele. E essa voz é a voz da transgressão. Ou seja, o ímpio é submisso a essa voz. O ímpio, ele vive em função daquilo que essa voz determina. Ele vive escravizado por essa condição, pelo pecado. Então, o pecado, ele escraviza o ser humano. O pecado, como é tratado aqui como transgressão, é uma distorção, é uma perversão, é uma inconformidade ou desconformidade com a lei de Deus, com a vontade de Deus. Ora, mas como é que uma pessoa que não conhece a Deus pode viver em conformidade com a lei de Deus? Não é? Porque, na verdade, quem ainda não desfruta dessa experiência de um relacionamento com Deus, não tem da parte de Deus a libertação para não viver mais sobre a escravidão do pecado. Então, essa transgressão é uma transgressão contra o próprio Deus, em última instância, contra aquilo que ele determinou ao ser humano, né, para que esse ser humano pudesse se relacionar com ele. E observem aí que isso se comprova na continuidade do verso, quando diz assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. A gente já sabe, já trabalhou isso, né? Que temor aqui, irmãos amados, não é simplesmente a reverência, né? Mas é muito mais do que isso. Temor é ter reverência, é se sujeitar a Deus, é obedecer a Deus pela fé, é ter prazer na palavra de Deus, é reconhecer quem é Deus e quem Ele é e quem nós somos. Então, assim,
há uma distinção aí. Deus, ele está acima de tudo. Deus, ele é santíssimo. Ele se distingue de toda a sua criação. Então, ao nos relacionarmos com Deus, não estamos nos relacionando com o igual a nós. Estamos nos relacionando com alguém que é santíssimo, inigualavelmente santo, incomparavelmente santo. Temer é ter em mente, ter em vista isto, né? É por isso que ele diz: não há temor diante dos olhos dos ímpios, porque eles não são guiados por Deus, eles são guiados pela voz da transgressão, eles são escravos do pecado. E nós, antes do encontro que tivemos com Jesus Cristo, ou melhor dizendo, antes do encontro que ele teve conosco, porque foi ele quem veio ao nosso encontro, nós vivíamos da mesma maneira, escravizados pelo nosso próprio pecado. Vivíamos sob essa influência nefasta, né? Dessa voz que nos apontava de maneira recorrente para aquilo que era errado. E vivíamos em função dela. Essa é a verdade. Mas Deus, na sua misericórdia, nos alcançou, nos fez perceber a sua grandeza, nos encheu o coração de temor, né? E tendo nesse coração o temor a Deus, reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos a necessidade que temos de buscá-lo, de termos nele a nossa esperança, de termos nele a nossa direção, de sujeitarmos a nossa vontade à vontade dele. Então, é essa a diferença que existe, né? Observe que no verso 2 ele diz uma coisa interessante. Observe aí comigo. Pois, né, assim, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. A transgressão o lisonjeia a seus olhos. Eu me recordo, quando eu li esse texto, daquilo que João escreveu em sua carta, não é? Ele disse que a gente não deve amar o mundo, e ele fala o mundo ali no sentido do sistema corrompido do mundo, né? Daquilo que foi distorcido, pervertido pela queda. Então, esse sistema corrompido do mundo, ele não deve ser amado por quem já nasceu de novo, já nasceu do alto, já nasceu do Espírito de Deus, por meio do Evangelho, pela fé em Cristo Jesus. Porque o que há no mundo, nesse mundo a que ele se refere, é a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. E aí ele diz assim: porque a transgressão, disse o salmista no verso 2, lisonjeia os olhos. Ela é atrativa, ela exerce um magnetismo. E aí o que é que a gente faz? A gente peca porque ela aponta para algo que dentro em nós há uma voz que deseja, que é algo contrário à vontade de Deus, diga-se de passagem. Então percebam, né, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Essa voz, no caso, a transgressão, ela lisonjeia os olhos, ela vai nos puxando, vai nos atraindo. Daí percebam que não há segredo aí nessa força de atração, nesse poder de atração, né? Como algumas pessoas pensam, né? Qual é o segredo? Aí vão buscar aí no esoterismo algum tipo de segredo para entender qual é a força de magnetismo, de atração que elas vão usar para poder conquistar o que elas desejam. Se você está buscando algo sem que Deus esteja no lugar devido em sua vida, o que você busca de maneira escravizada pelo pecado. Seja riquezas, seja fama, seja sucesso, o que você vier a buscar, se você não estiver debaixo da vontade de Deus, você vai ser guiado por essa voz da transgressão e você vai acabar atraindo para a sua vida muito mais condenação. É esse o sentido do texto. E essa voz
da transgressão, que motiva o coração e que faz o homem não temer a Deus. E essa transgressão que vem de uma tentação, daquilo que é atrativo ao coração pecador. Ela também diz que a iniquidade, diz assim, ele diz que a sua iniquidade, no verso 2, não há de ser descoberta, ou seja, ela é uma voz mentirosa, enganosa. Ela diz que a iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Irmãos, Deus está vendo todas as coisas. Não há nada que se esconda dos seus olhos. Então não existe transgressão alguma que não seja descoberta. Pode até não ser aos olhos humanos, mas ela está patente aos olhos de Deus. Não há como se esconder. Mas veja só como é o coração enganoso, né? Ele mente para você mesmo, para tentar, de alguma forma, suavizar o peso de consciência que o pecado provoca. É interessante, meus irmãos, que ele diz que essa transgressão lhe diz que o pecado dele não vai ser descoberto nem detestado. Ou seja, não se preocupe, o seu pecado não vai ser reprovado. Fique tranquilo. Que voz maldita, né, meus irmãos? E ainda tem gente que para uma pessoa que vive em constante pecado, que vive debaixo de condenação porque não crê em Cristo Jesus, e ainda para e diz para ela assim: siga a voz do seu coração. Não há conselho pior para se dar a uma pessoa do que esse. Porque vai ser mais pecado, vai ser pecado em cima de pecado. Observe, né, meus irmãos, que em algum sentido, quando a sociedade está cada vez mais afetada por esse pecado, a própria sociedade ela não mais reprime a esse pecado. A gente sabe que isso é verdade. Por exemplo, eu falo disso e reitero isso aqui com os irmãos. A vida intrauterina, ela não deixa de ser vida porque ela está dentro do útero. Ela continua sendo vida. Mas, para algumas pessoas, ela deixa de ser vida. Para quê? Para que o ser humano possa tentar contra essa vida, atentar, melhor dizendo, contra essa vida, para que essa vida possa ser assassinada. Observe, né? E aí, para justificar essa atitude, que é uma atitude reprovável, a sociedade vai tentar encontrar uma forma enganosa de dizer que aquilo que está dentro do ventre materno não é uma vida. E para quem já assistiu aquele documentário O Grito Silencioso, que retrata ali através de imagens o que acontece dentro do útero materno quando uma mãe se submete a uma clínica dessas chamada de clínica de aborto. Aborto para mim é um eufemismo, né? Porque de fato o que acontece é um assassinato de uma vida intrauterina. Enfim, mas a sociedade pode até não reprovar uma atitude reprovável, mas aos olhos de Deus ela continua reprovável, entenderam? Observe que continua aqui o texto no verso 3. As palavras de sua boca são malícia e dolo. As palavras da sua boca são malícia e dolo. O que quer dizer isso? É que os discursos eles estão impregnados daquilo que se passa no coração. Jesus Cristo disse isso, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, amados irmãos. Então, o que pode se esperar de pessoas que são dirigidas pelo pecado, governadas, submissas ao pecado? É que elas se comportem em todos os níveis, em todas as perspectivas, de acordo com aquilo que elas acreditam. Eu digo mais, daquilo que elas devotam à vida, porque acaba sendo um ídolo na vida delas. E elas vão abrir a boca e dessa boca só vai sair coisa ruim. Entenderam? Aquilo que vai ser externado se combina com aquilo que está dentro. E ele continua: abjurou o discernimento e a prática do bem. Abjurar aqui é negligenciou, lançou fora, não tem mais compromisso
com o discernimento. E o que é o discernimento, meus irmãos? É você saber o que é que agrada a Deus e o que desagrada. O que é o certo e o que é o errado. Discernimento é isso. É basicamente isso. Não é tão difícil entender o que seja discernimento. O problema é que quando você perde o discernimento, você não perde só a capacidade de entender o que é certo e errado e você pode aqui e acolá fazer o certo e o errado. Não, você tende a fazer só o que é errado. Porque a perda do discernimento, ela é exatamente a consequência de uma consciência cauterizada pelo pecado, insensibilizada pelo pecado. Então, a pessoa que vive sem discernimento, o que é que ela vai fazer? Ela vai praticar o bem? Não, de forma alguma. Ela vai continuar praticando iniquidade. Ela vai continuar praticando o mal. Isso não para. O salmista diz assim: no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. Certa vez eu, conversando com uma pessoa, ela me falou algo que eu fiquei reflexivo com aquilo. Ela disse o seguinte, que quando ela vivia longe do caminho do Senhor, ela tinha uma forte tendência à impureza sexual. E ela buscava a todo instante isso. Todo instante. Tudo que essa pessoa fazia, ela fazia com vistas a isso. Seja no trabalho, seja na faculdade, onde quer que ela estivesse, o foco era esse. E ela dizia que ao dormir, o que é que vinha na mente dela? Só esse tipo de pensamento. Como é que eu vou fazer para conseguir aquilo que eu desejo? Observem, meus irmãos. A pessoa que vive sob essa influência, né, dominada pelo pecado, ela continua até mesmo no seu descanso a pensar sobre a prática do pecado, a refletir como é que é possível ela conseguir aquilo que ela deseja, como é que é possível satisfazer o seu desejo pecaminoso, ou seja, ela não se desapega do mal. Que tristeza, né, meus irmãos? É assim que vive todos aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo. Vivem escravizados sob o domínio e influência do pecado. Infelizmente, essa é a realidade. E atraem para si condenação. Aí agora o salmista irrompe em louvor. Ele sai desse lugar de tratar do comportamento dos ímpios e se volta agora a Deus em louvor. Observem como é que ele se dirige a Deus. Aí a partir do verso 5. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. Essa palavra aqui, que está traduzida por benignidade, amados irmãos, ela pode muito bem ser traduzida por amor, tá? E amor é um dos atributos de Deus, um dos atributos comunicáveis de Deus, né? A gente fala que esse é o fruto do Espírito. E o fruto tem características, né? Que é amor, alegria, paz, e aí vai fidelidade, etc. Só que ele faz aqui um comparativo. Ele diz que a benignidade de Deus é como chega até os céus. Ele quer dizer que ela é grande, ela é imensa. A benignidade de Deus, o amor de Deus é imenso. Até as nuvens, a sua fidelidade. Ele está tratando de escala de grandeza. Ele está dizendo assim, as coisas, os atributos de Deus são diferentes, são opostos a tudo aquilo que é contrário à sua vontade. Eles são imensos, eles são maiores. Eles chegam até os céus, até as nuvens. Tanto a benignidade quanto a fidelidade. E ele faz esse mesmo comparativo no verso 6, ao dizer: a tua justiça é como as montanhas de Deus, ou seja, é imensa a tua justiça, e os teus juízos como um abismo profundo. E aí a gente tem uma coisa aqui interessante. Ele fala agora de justiça e do juízo. Ele falou de benignidade e fidelidade. O mesmo Deus que é benigno, amoroso, o mesmo Deus que é fiel.
e é fiel a si, sobretudo, a sua palavra, a sua aliança. É um Deus também que é justo e opera juízo. Então, com esse Deus não dá para se brincar. E quando ele fala da justiça ser como as montanhas, eu sei que os irmãos vão compreender o que eu vou dizer aqui. O relevo das montanhas aponta para cima, tá? Aponta para cima. O relevo do abismo aponta para baixo. É uma depressão. E quando ele está falando da justiça, a gente pode muito bem fazer aqui uma aplicação dessa justiça divina que foi operada em Cristo Jesus na cruz. Porque todos nós, por conta do pecado, estávamos sujeitos à condenação de Deus. Porque o pecado, desde Adão, compartilhado a todos os seus descendentes por ele ser o representante da humanidade, é aquilo que nos afasta da presença bem-aventurada de Deus e nos condena à perdição eterna. Então, a justiça de Deus contra o pecado, ela foi executada em Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo se fez maldição, mesmo não tendo pecado algum. Ele tomou sobre si o pecado de todos aqueles que creem em seu nome, na antiga e na nova aliança. Tomou sobre si todo o pecado e se ofereceu ali em sacrifício vivo a Deus. E o que acontece? Deus derramou sobre Jesus Cristo a sua ira. Para quê? Através da morte de Jesus Cristo, nós fôssemos libertos. Nós tivéssemos essa dívida paga de uma vez por todas. A justiça de Deus e o amor de Deus estavam presentes ali na cruz, em Cristo Jesus, se oferecendo em favor de pessoas indignas, como cada um de nós. Veja que coisa linda. Não há amor maior que este. Não há amor comparável a este. E a justiça de Deus fez o quê? Nos trouxe paz com Deus. Aponta para cima. Como os montes apontam para cima, a justiça aponta para cima, aponta para o amor de Deus que nós recebemos através de Jesus Cristo, através da sua obra de salvação. Olha que coisa linda, meus irmãos. E aí tem o outro lado, os juízos. Aqueles que não creem em Jesus Cristo, eles continuam debaixo da condenação do pecado. Eles continuam. E se eles não forem alcançados pela graça de Deus através do Evangelho, esses receberão sobre si mesmos o juízo. Abismo, aponta para baixo, meus irmãos. Aponta para o inferno, aponta para a danação, aponta para a perdição eterna. Que coisa horrível, né, meus irmãos? Mas esse Deus que é amoroso, que é fiel, que é justo, que aplica os seus juízos, é o Deus que também sustenta todas as coisas. Ele diz aí na continuidade do verso 6, Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Ele percebe que mesmo o ímpio não merecendo nada da parte de Deus, Deus ainda é gracioso com ele, porque oferece ao ímpio condições de ele manter a sua existência, tanto ao ímpio quanto aos animais. Deus sendo quem é, ele acaba ainda tendo misericórdia e agindo de maneira compassiva, meus irmãos. Que coisa linda! Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, diz aí, não é, o salmista. Ou seja, o cuidado de Deus é um cuidado amoroso, meus irmãos, sobre todos, sobre todos. Jesus Cristo certa vez disse, Jerusalém, Jerusalém, eu gostaria de acolher vocês assim, como a galinha acolhe os pintinhos, né? Mas, infelizmente, Jesus veio para o que era seu e muitos daqueles que eram seus não o receberam. E por conta deles não terem recebido, abriu-se uma janela, uma porta, que já estava no plano de Deus, no decreto de Deus, para que nós, que não somos judeus, fôssemos alcançados e fôssemos, a partir de Jesus Cristo, considerados filhos
de Deus por adoção. Não mais por uma linhagem de um povo, uma linhagem humana, mas por uma ascendência espiritual em Cristo Jesus. Que coisa linda, né, meus irmãos? Então a gente tem aqui, né, que Deus cuida de nós. Isso se reforça no verso 8, que ele diz assim: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Ele está dizendo assim, que a criação, meus irmãos, Deus fez para o cuidado do homem. Então, é da criação que temos os grãos, os animais que nos servem para alimentar, a água que refresca o nosso corpo, né, que serve para a limpeza, o sol. Então, essas coisas são da parte de Deus. O jardim do Éden era o jardim das delícias. Deus criou o homem para viver lá em perfeita harmonia com esse jardim. E esse jardim traria tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência do homem, para que o homem pudesse ter ali abundância de bens. Não é? Mas o pecado entra e modifica isso. Mas Deus ainda assim, na sua graça e misericórdia, ainda nos concede essas coisas. Ele não nos privou disso. Observem que Deus é bom. E aí no verso 9 ele diz uma coisa que é bem profunda. Ele diz, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Está o manancial da vida, ele está dizendo assim, que não é só através da criação que Deus nos favorece, nos dando mantimento, mas através da própria vida de Deus somos sustentados. Irmãos, escutem o que eu vou dizer. Nós não podemos conceder vida a ninguém, porque nós não temos vida em nós mesmos. Que é isso, irmão Stanley, que o senhor está falando? É isso, é exatamente isso. É que a vida é um atributo de Deus. Deus é quem concede. Entenderam? Um dos atributos de Deus, por sinal, na teologia é chamado de aceidade, que quer dizer que Deus tem vida em si próprio. Nós não. A nossa vida é dependente da vida de Deus. Nele está o manancial da vida. Na luz dele vemos a luz. Na luz de Deus vemos a luz. Eu sei que essa luz aqui é outra, mas como eu gosto um pouco de estudos na área da física, a luz é interessante os estudos a respeito da luz, os estudos da ótica, etc. Por quê? Porque a luz ela tem um comportamento muito interessante, muito intrigante para os cientistas. Ela ora se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. E cada vez que se estuda a luz, o fenômeno, né, da luz, mais se percebe que existem características ainda a serem descobertas. Observe como a luz é um fenômeno, né, intrigante para a ciência. Mas a luz que ele está falando aqui não é a luz que ele criou. Não é a luz que Deus criou quando disse assim, por meio de sua palavra, haja luz, fiat lux, né? Haja luz. Não é essa luz. Ele está falando da luz que ilumina, a luz que traz sentido à vida, a luz que revela a Deus. Então, entendemos, meus irmãos, que pelo conhecimento que temos de Deus, a nossa forma de ver as coisas muda. Porque na teologia cristã, nós, para percebermos a verdade das coisas, precisamos conhecer a Deus. Agostinho, nas suas confissões, tem quase um tratado a respeito disso. É muito profundo. A gente não conseguiria aqui, né, no tempo que a gente tem, tratar disso de maneira mais à frente, né? Mas vamos dar uma paradinha aqui. O fato é que, por meio da luz de Deus, nós enxergamos a tudo. Se não for Deus nos trazer a percepção, a consciência, o raciocínio e todas essas coisas das faculdades mentais do ser humano, a gente não percebe nada, meus irmãos. A gente não percebe nada.
É Ele, é por meio dele que nós temos condições de termos a compreensão das coisas, a compreensão correta das coisas. E aí, no verso 10, ele faz essa oração, né? Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Observem que ele não fala de juízo, porque ele está trabalhando aqui como um contraponto ao ímpio, ao que não teme a Deus. O que teme a Deus percebe que Deus de contínuo derrama seu amor e a sua benignidade, faz justiça, ao contrário do ímpio que não percebe isso. Não é? Pelo contrário, age de maneira rebelde a esse fato. Mesmo Deus sendo amoroso, gracioso com eles, mas eles não reconhecem a isso. E aí no final ele faz aí uma lamentação individual, dizendo assim: não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: que os ímpios não tenham poder de influência sobre a minha vida. Não é só a questão da perseguição, mas é que os ímpios não me demovam do meu lugar. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem ímpios. Ninguém pode nos separar deste amor. E por fim, falando a respeito dos ímpios, ele diz o seguinte no verso 12: tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Ah, meu irmão, percebe-se aqui que é um oráculo do juízo de Deus. É um oráculo do juízo de Deus contra o ímpio. Você consegue perceber, querido? Ele está dizendo que os ímpios são obreiros da iniquidade. Eles obram a iniquidade. Eles agem de acordo com a transgressão que há em suas mentes. Mas esses são derruídos. Eles serão derrubados e já não há quem os possa levantar. É uma palavra de juízo, meus irmãos. Eu oro a Deus para que Deus faça com que alguns destes que vivem ainda escravizados pelo pecado possam ser alcançados através do evangelho da graça de Jesus Cristo e possam não mais estar debaixo da condenação por conta do pecado. Que Deus nos ajude para que possamos ser instrumentos deste mesmo evangelho na vida dessas pessoas. É isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Vamos fazer uma oração? Santo e bendito Deus, Pai eterno, nós queremos te dar graças, porque Tu puseste temor em nosso coração, para reconhecermos que Tu és um Deus incomparável e que nós somos pecadores dependentes de Ti. E que se não fosse a graça do Teu Filho Jesus Cristo ter nos alcançado, não estaríamos aqui, Senhor, Te buscando. Então queremos Te rogar, Senhor, pela vida de parentes e amigos que vivem longe do caminho do Senhor, para que possamos ser instrumentos Teus na vida deles. Além disso, Senhor, age da maneira como Tu queres, faz com que eles possam ouvir a Tua voz, faz com que eles possam reconhecer quem Tu és, para que eles não vivam mais subjugados pelo pecado. Nós queremos Te exaltar, Senhor, porque pelo temor que Tu puseste em nosso coração, nós podemos nos dirigir a Ti na mediação de Jesus Cristo, na plena certeza do novo e vivo caminho que foi aberto na cruz, reconhecendo quem Tu és, reconhecendo que Tu és um Deus amoroso, benigno, fiel, justo, que aplica os Teus juízos. Tu és um Deus que supre as nossas necessidades, Tu és a fonte da nossa vida, Tu és o Deus conosco, que caminha ao nosso lado. Te agradecemos, Senhor, por tudo isso. Queremos Te pedir, Senhor, por todos os irmãos e irmãs que possam, Senhor, ter uma noite de paz, um sono reconfortador e que possam ser instrumentos Teus para a glória e louvor do nome de Jesus. E é no nome dele que nós oramos aqui e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Queridos irmãos, vamos parar por aqui, né? Até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês e boa noite. Até mais. Tchau, tchau.